Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana e nós estamos juntinhos para mais uma aula. Pegue aí o seu livro do projeto de convivência e vamos dar continuidade hoje com a aula 10. Então, você que não tem o livro, não tem problema. O assunto é do interesse de todos. Afinal, estamos falando do emocional, estamos falando das emoções. E as emoções, elas são importantes não é só na escola, elas é importante também no dia a dia, não é verdade? Então, senta um pouquinho aí e escuta um pouquinho a Proeli e depois você participa também. Não esquece de deixar o seu comentário, certo? Desde já quero agradecer a você que tem comentado e se esse assunto é do seu interesse, já dá um like aí para Pro. O respeito e a empatia para você praticar com o outro, é preciso você conviver com o outro e diante dos acontecimentos, você vai praticar a empatia. Nós aprendemos que a empatia é se colocar no lugar do outro e tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Porém, existem pessoas que criticam esse conceito. Depende de como você faz. Porque ninguém jamais vai estar no lugar do outro. Quem tem que passar por uma coisa, vai ter que passar. Mas como é que eu me coloco no lugar do outro? É eu tentando compreender o sentimento que aquele outro está sentindo e eu vou tentar ajudar o outro. Isso é que é se colocar no lugar do outro, entendeu? E aí o que acontece? Quando você compreende o sentimento do outro, quando você tem empatia pelo outro, você ajuda o outro, você vai fazer da forma que você veja ele se sentir bem ou ela se sentir bem, que você veja a autoestima daquela pessoa levantar, que aquele problema seja resolvido, né? Quando você vê alguém triste, você vai fazer de tudo para levantar a autoestima daquela pessoa que está triste. Se a pessoa está passando por um momento muito difícil, você vai fazer algo para fazer amenizar aquela situação. Então, isso é praticar empatia, certo? Quando eu falo se colocar no lugar do outro, é tentar a entender, a compreender, a ajudar o outro, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver uma história que acontece um acidente. Mas não pense que é acidente de carro, alguém atropelou alguém, alguém matou, por engano matou alguém. Não. É se falando do dia a dia na sala de aula. É às vezes você tombar em alguém, entendeu? É você pisar no pé de alguém sem querer. É acidentes, foi coisa que acontecia sem querer. Como é que você vai agir? Então você vai estar praticando a empatia, vai praticar aquelas palavrinhas mágicas, né? Que aí no canal da Pro, a Pro já fez aula sobre isso, sobre como ser respeitoso. Se você não assistiu, procure aí no canal da Pro, assista essa aula de como ser respeitoso aí do projeto de convivência. Falamos das palavras mágicas. Hoje nós vamos praticar a empatia e praticar o respeito. Essa habilidade é desenvolvida desde bebê. Os pais precisam ensinar a empatia desde berço, certo? E precisa ser praticado também nos lares, né? Dentro de casa, com o esposo com a esposa, vice-versa. Os filhos com os pais com os filhos. E assim nós vamos mudando aí um pouco dessa violência do mundo e vamos aprendendo a respeitar o outro, a esperar a vez do outro, a não fazer bullying com o outro, não julgar o outro, a aceitar o outro como ele é.
E a empatia, ela precisa ser tida como uma cultura, certo? Ela precisa ser inserida no nosso dia a dia. Na sala de aula, podemos trabalhar a empatia? Podemos e devemos trabalhar a empatia desde a educação infantil, trabalhando com atividade que desenvolva o entendimento e o reconhecimento. Professores, lembrem-se de que a empatia se dá no meio do seu trabalho, na sua vivência social. Você é o espelho. Você precisa praticar a empatia, não só na sala de aula, mas no meio social. Lembre sempre, professor, que você está sempre sendo filmado, certo? Pode agir como se estivesse sempre diante de uma câmera, porque é assim que nós, professores, o nosso dia a dia é dessa forma. Quantas vezes nós encontramos alunos, né, que a gente nem reconhece mais? Oi, professora! Então, você está sendo filmada. Você está sendo filmado, você está sendo filmada. Então, você precisa ser o exemplo. Portanto, destaque sempre a importância do outro. Aula 10. O título dessa aula é Acidentes ou Foi um Acidente? Conceito dessa aula: um acidente é quando você faz algo sem querer. É importante aceitar a responsabilidade por um acidente para evitar que os outros pensem que foi proposital. O objetivo dessa aula é que os estudantes sejam capazes de saber o significado da palavra acidente, saber o que dizer quando fazem algo por acidente, prever como as pessoas podem se sentir com o resultado das próprias ações ou das ações dos outros. Então vamos lá. Pesquise aí no seu dicionário o significado da palavra acidente. E daqui a pouquinho eu vou passar para você. Professores, essa é a atividade que você vai fazer na sala de aula. É o exercício para o cérebro. Com certeza, a essa altura você já está com o livro. Porém, se tiver algum professor que não esteja com o livro, tire o print dessa tela. Me desculpe que não está nítida porque é uma cópia. Mas dá para você entender. Você pode colocar também com suas palavras. Para você, o que significa acidente? Eu acabei de pesquisar aqui no meu dicionário e o significado que eu encontrei foi: qualquer acontecimento desagradável ou infeliz que envolva dano, perda, sofrimento ou morte. Quando falamos de acidente, só pensamos mais em atropelamento, né? Em bala perdida, mas hoje nós não vamos falar desse tipo de acidente. Nós vamos falar dessa segunda versão, segundo tópico que tem aqui, que eu também encontrei no dicionário, que é acontecimento casual. Então, é esse acontecimento casual que vai ser tratado na sala de aula hoje. O que é acontecimento casual? É um inesperado, uma ocorrência, um fortuito. Você sabe o que é fortuito? Fortuito é que acontece por acaso, o não planejado, o eventual, o imprevisto, o inopinado. Agora, façamos uma revisão aqui rapidamente. Vamos lembrar, na última aula, o que nós aprendemos? Vocês lembram? Foi como os sentimentos podem mudar, não é verdade? Vamos pensar no que aconteceu que ajudou os sentimentos de Eduardo a mudar? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, como eu já falei na aula passada, e agora eu vou esperar de vocês. Coloque aí nos comentários o que foi que aconteceu que os sentimentos de Eduardo... Espero que você já tenha colocado nos comentários o que aconteceu na aula 9 para mudar os sentimentos da Eduarda, certo? Mas qual foi o ponto-chave, né, dos acontecimentos mudarem? Foi o quê? Foi alguém ser convidativo e acolhedor.
Eu não lembro quem foi, você lembra? Então, para você lembrar, é só voltar aí na aula 9, certo? Agora vamos para a história de hoje. Olha aí no seu livro que a imagem deve estar mais nítida do que a minha. Hoje vou contar uma história que aconteceu na hora do recreio com o Ângelo e o Francisco. Os dois estavam brincando com uma bola no pátio da escola, quando Francisco jogou a bola bem alto e caiu numa poça d'água suja. Na hora respingou tudo bem na cara do Ângelo. Olha só como é que está escrito aqui, ó. Olha o vocabulário, na cara. Bem na cara do Ângelo. Esse cara, eu vou até circular aqui, né? O Ângelo levantou as mãos para o alto, fez uma cara de quem não entendeu o que havia acontecido e o Francisco ficou parado, olhando para ver o que aconteceu com o colega. Agora, vamos fazer uma pausa e vamos assim pensar nessa situação de Ângelo e Francisco. Pense como o Ângelo se sentiu quando a água respingou em seu rosto. Será que ele se sentiu surpreso? Chateado? Assustado? Será que ele ficou com raiva? O que será que aconteceu? Eu acho que não, né? Eu acho que com raiva ainda não. Mas que ele ficou surpreso, ficou. Se fosse você que tivesse acontecido esse episódio com você, como você se sentia? O corpo, né, da pessoa, como fica em uma situação dessa, né? Se fosse você, se coloque aí no lugar dele. Agora pensem também como deve ter se sentido o Francisco. Como será que Francisco se sentiu? Ele não fez de propósito. Isso foi um acidente, não é? Ele estava brincando e a bola bateu na poça d'água. Ele não jogou de propósito, foi um acidente. Mas se fosse você, no lugar de Francisco, o seu amigo que estava brincando com você, de repente você sujou o amigo, né, sem querer, né? Aconteceu esse acidente. Como você se sentiria? Com certeza você ficaria preocupado, porque você não saberia qual seria a reação do seu colega, né? E também chateado, arrependido, né? Como podemos saber qual é a ação do Francisco? Você acha que Francisco jogou água no Ângelo forçando um acidente? É algo que não era para ter acontecido. O Francisco não teve a intenção, nem fez de propósito. Ele não queria que a bola sujasse o rosto do Ângelo. Quais seriam os acontecimentos do Ângelo e Francisco se mais alguma coisa acontecesse? Por exemplo, se o Francisco ignorasse o que aconteceu e continuasse brincando, então o Ângelo poderia se sentir com raiva, né? Magoado, triste. Por quê? Porque para o Francisco não teria sido nada. Ele teria feito e tinha gostado. Então, mas não foi isso que aconteceu, né? Outra coisa, se o Francisco começasse a rir, então o Ângelo poderia sentir o quê? Com certeza ele ia sentir raiva, porque aí ele ia achar mesmo que foi de propósito. Se o Ângelo começasse a gritar, então Francisco poderia se sentir triste, com raiva. E se Francisco dissesse, foi um acidente, desculpa, né? Foi sem querer. Então, o Ângelo poderia se sentir feliz, porque ele saberia que isso aconteceu por acidente. Olha só, pessoal, essa aula de hoje é para nos mostrar como praticar aquelas palavrinhas mágicas, né? Como praticar o respeito com o colega e como praticar a empatia. Esse tipo de acidentes acontece todos os dias,
Na sala de aula, quantas vezes você não esbarra em alguém sem querer ou em qualquer lugar, né? Muitas vezes você está andando, você pisa no pé de alguém sem querer, você bate a mão ou o cotovelo em alguém. Porém, qual é a sua atitude? Desculpa, amigo, foi sem querer. Então, para sermos respeitosos, precisamos de aprender a conviver com o outro, né? E aprender a valorizar o outro. Vamos praticar? Acidentes acontecem com todo mundo. Agora vocês vão trabalhar em dupla para praticar o que dizer para alguém quando você faz algo por acidente. Nesse caso, você que está em casa, você vai fazer com alguém que tiver aí do seu lado, certo? Faça uma dupla com alguém que tiver aí do seu lado. E aí eu vou ler umas situações e você vai praticar com alguém que você escolheu aí do seu lado, certo? Não se esqueça, sempre que você fizer algo por acidente, pratique o que você aprendeu nessa aula de hoje. Se desculpe com a pessoa. Fale, sinto muito, foi um acidente. Pergunte se a pessoa está bem, certo? Repita essas palavras. Sinto muito, foi um acidente. Você está bem? Ou você pode falar, foi sem querer, né? Desculpas por ter acontecido isso, por ter jogado água em você, por você fala o que aconteceu, certo? Agora, preste atenção. Você já encontrou alguém aí para fazer dupla com você? Vamos lá, vamos praticar agora diante das situações. Digamos que você esbarrou na mesa e todos os giz de cera da mesa do seu amigo caiu no chão. Como é que você vai dizer para o seu amigo? Agora é a sua vez. Você lembra das palavrinhas? Espero que você tenha aprendido. Mais uma. Na hora do lanche, você derrubou seu suco na blusa de uma colega. O que você vai dizer para aquela sua colega? Imagina a situação, hein? Imagina como que a colega vai ficar e como você vai ficar. Não demore de pedir desculpas, de se justificar para ela, explicar para ela, desculpa, minha amiga, foi um acidente, rapidamente, né? Não deixe demorar para pedir desculpa depois que todo mundo venha entender o que aconteceu. Faça na hora, certo? Agora mais duas situações, ó. A terceira situação é: o cartaz de arte do seu colega rasgou quando você tentava pendurá-lo na parede. Situação difícil, hein? E aí? Como que você vai se desculpar com o seu colega? Eu gostaria que você que está aí do outro lado escrevesse aqui para mim. Como você se desculparia? Qual dessas situações te chamou mais atenção? Vamos lá, a terceira situação. O cartaz de arte do seu colega rasgou enquanto você tentava pendurá-lo. Eu gostaria que você que está aí do outro lado falasse para mim, se fosse você, diante dessa situação, como você faria? Vamos para a quarta situação? Na quarta situação, por exemplo, seria se você estivesse em uma festa, vamos dizer, uma festa de aniversário do seu amigo. E você foi parabenizá-lo por aquele dia e o seu amigo estava com uma roupa muito bonita, estava vestido com a roupa que ele escolheu para aquele dia, né? E de repente você vinha tão, assim, feliz, vinha rápido para abraçar o seu amigo e você esbarrou em alguma coisa e caiu em cima da roupa do seu amigo, né? De repente, uma bebida, um vinho, um suco, um refrigerante. Como você ficaria? Então, essa é a sua atividade de hoje. Pensar
nessas situações e responder o que você faria, certo? Hoje nós aprendemos duas coisas. A primeira é como as pessoas podem se sentir quando você faz algo mesmo sem querer. E a segunda é o que dizer e fazer quando acontece algo por acidente. O que você pode dizer quando fizer algo por acidente? Vamos lembrar? Me desculpe, foi um acidente e sempre perguntar se a pessoa está bem, certo? Agora que você aprendeu o que fazer quando acontece um acidente, faça um desenho de você pedindo desculpas para um amigo. Prontinho, pessoal! Muito obrigada a você que ficou até o final da aula. Um grande beijo e até a próxima! Não deixe de se inscrever no canal.